O segredo das borboletas azuis. Alex sempre soube que a casa amarela na esquina da Rua das Magnólias guardava mais do que móveis antigos e fotografias desbotadas. Aos 32 anos ele ainda morava ali, no mesmo quarto onde, aos 7, havia enterrado uma caixa de sapatos com as asas de borboletas azuis que encontrara no quintal. Sua mãe, Clara, dizia que aquelas borboletas só apareciam quando alguém precisava ouvir uma verdade difícil. Alex nunca entendeu o porquê até aquele jantar de aniversário. Era uma noite abafada de verão em Santa Luzia, cidade onde todos conheciam todos, mas ninguém sabia nada de verdade. O salão da igreja estava decorado com flores de papel e fotos em preto e branco dos últimos 35 anos de casamento de Clara e Antônio. Alex observava os dois no centro da pista, dançando uma valsa desengonçada, enquanto seu pai, Antônio, sussurrava algo no ouvido da esposa que a fazia rir como uma menina. Era uma cena perfeita. Demais. Você acha que eles são felizes? Perguntou Lúcia, sua irmã mais nova, enquanto servia um pedaço de bolo de nozes. Claro que são, respondeu Alex, automático. Então por que a mãe chorou ontem quando achou que ninguém estava olhando? Alex não teve resposta. Porque também tinha visto. O discurseiro da noite foi o padre Henrique, um homem gordo e sorridente que conhecia a família desde antes de Alex nascer. Ele levantou a taça de suco de uva, porque em Santa Luzia ninguém bebia álcool em eventos da igreja, e começou. 35 anos de amor, companheirismo e bem, vamos ser honestos, de muito trabalho também. Risadas polidas. Mas o que torna um casamento assim tão especial não é a ausência de problemas, e sim a coragem de enfrentá-los juntos. Clara sorriu, mas seus dedos apertavam o garfo com uma força que deixava as juntas brancas. Foi então que Antônio se levantou, visivelmente emocionado. Eu não planejava falar hoje, mas ele tirou do bolso um envelope amarelado. Clara, você se lembra disto? Ela congelou. É a carta que você me escreveu quando éramos noivos. Eu a guardei todos esses anos. Antônio abriu o papel com cuidado, como se temesse que se desmanchasse em suas mãos. Antônio, eu não mereço você. Mas prometo passar a vida tentando. Sua voz embargou. E você cumpriu, minha amor. Mesmo nos dias em que eu não merecia. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Alex sentiu o suor escorrendo pelas costas. Clara não chorava. Não sorria. Ela apenas olhava para a carta como se fosse uma cobra prestes a picá-la. Então, lentamente, ela se levantou. Antônio, sua voz era um fio. Eu preciso contar uma coisa. O ar pareceu sair do salão. Até o padre Henrique engoliu em seco. Durante todos esses anos, continuou Clara, os olhos brilhando, eu amei outro homem. Alex sentiu o chão sumir. Lúcia segurou seu braço com força. Antônio não reagiu. Apenas assentiu, como se já soubesse. Seu nome era Mateus, disse Clara. Nós nos conhecemos na feira quando eu tinha 19 anos. Ele vendia mel e eu comprava todo sábado, mesmo sem precisar. Um dia, ele me deu um pote com uma borboleta azul dentro. Disse que era um presente da sorte. Ela riu, um som triste. Eu não sabia que a sorte dele seria morrer um mês depois, em um acidente de carro. Alex lembrava-se vagamente de um homem alto, de sorriso fácil, que aparecia nas fotos antigas da família. Sempre de fundo. Sempre olhando para Clara. Eu casei com você, Antônio, porque você era bom. Porque me prometeu segurança. Porque eu tinha medo de amar alguém e perdê-lo de novo, confessou Clara. E você nunca soube. Ou talvez soubesse e fingisse não saber. Não sei qual é pior. Antônio se levantou. Caminhou até ela. E, para espanto de todos, a abraçou. Eu sabia, murmurou no ouvido dela. Desde o início. Clara recuou, chocada. Você, como? Porque eu também amava outra pessoa, disse Antônio, e o mundo de Alex virou de cabeça para baixo. A diferença é que a minha ainda está aqui. Ele se virou para o filho. Alex. O coração de Alex parou. O quê? Eu te amo, disse Antônio, a voz quebrando. Sempre amei. Desde que você nasceu, desde que você era pequeno e enterrava borboletas no quintal porque achava que elas voltariam a voar. Eu te amava mais do que deveria. Mais do que um pai ama um filho. Alex sentiu o sangue gelar. Não, sussurrou. Eu nunca toquei em você, Antônio apressou-se em dizer, como se isso mudasse algo. Nunca faria isso. Mas eu sonhava. Eu fantasiava. E odiava a mim mesmo por isso. Ele olhou para Clara. Casei com você para ficar perto dele. Para ser parte da vida dele. E você casou comigo para fugir da sua dor. Nós dois usamos um ao outro para esconder nossos segredos. Clara cobriu a boca com a mão. Meu Deus, murmurou Lúcia, os olhos cheios de lágrimas. Alex se levantou, a cadeira caindo com estrondo. Você é meu pai, disse,
Como se isso pudesse desfazer tudo. Sou, respondeu Antônio. E sinto muito. Mas hoje, depois de 35 anos mentindo para todo mundo, eu não aguento mais. O salão explodiu em murmúrios. O padre Henrique tentou intervir, mas Antônio o ignorou. Eu vou embora, anunciou. Não quero que você me perdoe, Alex. Só quero que você saiba a verdade. Porque você merece. Ele se virou e saiu, deixando para trás um silêncio tão profundo que parecia que o mundo tinha parado. Naquela noite, Alex não chorou. Ele cavou. No quintal, sob a luz da lua, desenterrou a caixa de sapatos que havia enterrado aos 7 anos. Dentro, as asas das borboletas azuis estavam intactas, como se o tempo não as tivesse tocado. Você sabia? Perguntou a mãe que o observava da varanda. Clara assentiu. As borboletas azuis só aparecem quando alguém precisa ouvir uma verdade, repetiu ela, a voz rouca. Eu as via todo ano, no aniversário da morte do Mateus. E você as enterrava. Como se pudesse enterrar a verdade junto. Alex segurou as asas frágeis entre os dedos. E agora? Agora a verdade está solta, disse Clara. E nós temos que decidir o que fazer com ela. Alex olhou para a casa vazia. Para a rua escura. Para o horizonte, onde, se olhasse com atenção, ainda podia ver as luzes do carro do pai se afastando. Ele não sabia se perdoaria. Não sabia se conseguia. Mas pela primeira vez em anos, as borboletas azuis não apareciam. Talvez, pensou, algumas verdades, uma vez ditas, não precisassem mais ser repetidas. Alex deixou a borboleta escorregar dos dedos, mas ela não voou. Permaneceu imóvel sobre sua palma, como se esperasse algo. Não era o azul vibrante das outras. Essa tinha as asas riscadas por veias prateadas quase translúcidas, como se carregasse dentro de si uma luz que não conseguia escapar. Clara aproximou-se, os pés descalços silenciosos sobre a terra úmida, e tocou levemente a asa do inseto com a ponta do indicador. Essa não é como as outras, murmurou. Essa é a última. Alex sentiu um arrepio. Não pelo toque da mãe, nem pelo vento que agora soprava mais forte, mas pela certeza de que aquela borboleta não tinha vindo para ele. Era como se ela estivesse ali por engano, ou como se tivesse se perdido no caminho de outra pessoa. O que isso significa? Perguntou, mas Clara apenas balançou a cabeça, os olhos fixos no horizonte onde o carro do pai havia desaparecido. Significa que a verdade não é só nossa, respondeu, depois de um longo silêncio. Às vezes, ela pertence a quem a ignorou por mais tempo. Foi então que Alex notou o cheiro. Não era o perfume das flores noturnas, nem o mofo da casa antiga. Era algo metálico, quase doce, como ferro oxidando sob a chuva. Ele se virou devagar, seguindo o rastro do odor até o pé da mangueira, onde uma sombra se movia entre as raízes expostas. Não era um animal. Não era o vento. Era uma mão. Pálida, suja de terra, os dedos contraídos como se tentassem agarrar algo que já não estava mais ali. Alex engoliu em seco. Não havia corpo atrás daquela mão, apenas um buraco raso, recém-cavado, onde a terra ainda brilhava úmida. E dentro dele, algo que não era osso nem folha nem pedra. Era papel. Clara ajoelhou-se antes que ele pudesse impedi-la, retirando com cuidado o envelope amarelado, selado com cera que ainda conservava a marca de um anel. Não era o dela. Não era o do pai. O selo estava quebrado, mas não pelo tempo parecia ter sido aberto à pressa, como se quem o fizera não quisesse ser visto. Dentro não havia carta. Havia um mapa. Não um daqueles desenhados com precisão com linhas retas e nomes de ruas. Era um risco a lápis sobre papel grosso, manchas de algo que poderia ser café ou sangue marcando o caminho entre pontos que não tinham nome. No centro, uma cruz mal feita e abaixo dela, escrito à mão com letra trêmula. Onde a água engole a pedra. Alex virou o envelope. No verso, quase apagado, lia-se um nome que o fez recuar como se tivesse levado um tapa. Mateus. Não era a assinatura do irmão. Era a letra de alguém que havia escrito sobre ele. Alguém que sabia. Alguém que talvez estivesse vivo. Clara não chorou. Não gritou. Apenas segurou o mapa com as duas mãos, como se temesse que ele se desintegrasse, e olhou para Alex com uma expressão que ele nunca tinha visto nela antes. Não era dor, nem raiva, nem alívio. Era algo mais perigoso. Era esperança. E Alex soube, com uma certeza que doía nos ossos, que aquela não era uma verdade que eles poderiam enterrar. Era uma que os enterraria se não a seguissem até o fim. A borboleta prateada finalmente bateu as asas. Não voou para o céu. Voou para o mapa. E pousou bem em cima da cruz. O mapa não era papel. Era pele. Clara passou os dedos sobre a superfície e sentiu o leve relevo de veias, a textura áspera de uma cicatriz antiga.
O traçado dos rios não era tinta, mas sangue seco, e as montanhas eram costelas desenhadas por alguém que conhecia a anatomia da dor. Quando ela virou o pergaminho contra a luz da janela, viu algo pior que o nome de Mateus, uma data, escrita em números tão pequenos que pareciam ter sido riscados com pressa, como se o tempo estivesse acabando. 23:05, o dia em que tudo deveria ter terminado. Alex não perguntou o que ela via. Ele já sabia. Porque a borboleta prateada, que até então tinha sido apenas um símbolo, um presságio vago, agora se mexia. Não era um inseto. Era uma agulha. Uma agulha de relógio cravada no peito de Clara. Ela não gritou quando a ponta perfurou a pele, nem quando um fio de sangue escorreu pela blusa. A dor era secundária. O que a paralisou foi o som, um tic-tac surdo vindo de dentro dela, como se algo que havia sido adormecido acordasse de repente. E então o mapa começou a mudar. As linhas se contorceram, os nomes dos lugares se rearranjaram. A cruz que a borboleta havia tocado agora pulsava, vermelha, e de seu centro brotava uma frase que não estava lá antes. O que foi enterrado não é morto. É só o que sobrou depois que eles roubaram o resto. Alex estendeu a mão, mas Clara recuou. Não por medo, mas porque ela ouviu a voz. Não era de Mateus. Era dela mesma, só que mais velha, mais áspera, como se tivesse sido gravada em uma fita desgastada pelo tempo. Você sempre soube que ele não estava no caixão, sussurrou a voz. Você sentiu quando eles o levaram. Sentiu a falta do peso dele no mundo. Clara engoliu em seco. Porque era verdade. Desde o enterro, ela tinha carregado uma certeza silenciosa. O corpo no caixão era um boneco de pano, um substituto grotesco. Alguém havia roubado Mateus antes que ele morresse. Ou talvez porque ele não tinha morrido. A borboleta agulha girou mais uma vez. E desta vez, quando Clara olhou para o mapa, viu que a cruz não marcava um lugar. Marcava uma hora. 23:59. Faltava um minuto para algo que não era meia-noite. Era o horário em que, segundo as lendas que sua avó contava, as coisas que foram tiradas do mundo podiam ser devolvidas, desde que alguém pagasse o preço. E o preço, Clara já sabia, não era dinheiro. Era memória. Eles não enterraram um corpo, Alex murmurou, seguindo o mesmo raciocínio que ela, como se os dois estivessem conectados por um fio invisível. Enterraram uma dívida. Clara fechou os olhos. E quando os abriu, não estava mais na sala. Estava em um corredor escuro, as paredes cobertas por fotografias que ela não tirava, mas que tinham sido tiradas dela. Em cada uma, Mateus aparecia em lugares impossíveis, dentro de um relógio de parede, refletido no olho de um corvo, deitado em uma mesa de operação com homens de máscaras brancas ao redor. E em todas ele olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que um dia ela veria aquelas imagens. Você tem que escolher, disse a voz de Clara idosa, agora mais clara, mais urgente. Ou você lembra dele como era, e ele fica perdido para sempre. Ou você esquece tudo, e ele volta. Mas não inteiro. Nunca inteiro. A borboleta agulha completou seu giro. O relógio dentro de Clara bateu meia-noite. E no mapa, a cruz se transformou em uma porta. A porta não se abriu. Ela respirou. Um sopro quente, úmido como o hálito de algo que havia esperado séculos para exalar. Clara sentiu o cheiro antes de entender o que era. Um misto de canela queimada e ferro oxidado. A mesma fragrância que emanava das páginas do diário de Mateus quando ela o encontrava escondido debaixo do colchão, aos 12 anos. O cheiro da mentira favorita dele. As fotografias nas paredes começaram a se desprender, não como papel rasgado, mas como pele se soltar de um corpo. Os rostos de Mateus nelas se contorceram, os olhos se fecharam, as bocas se abriram em silêncios gritantes. Uma a uma, caíram no chão e se transformaram em mariposas negras, cujas asas carregavam o padrão exato das imagens que haviam sido. Elas voaram em espiral até a porta-respiração, como se fossem chamadas por algo do outro lado. Escolha, repetiu Clara idosa, mas desta vez a voz não veio de trás dela. Vinha de dentro do próprio corpo de Clara, como se a velha fosse um eco que finalmente havia encontrado sua origem. Ou você segura a faca pela lâmina ou pela cabo. Mas vai sangrar de qualquer jeito. Clara estendeu a mão. Não em direção à porta. Em direção ao próprio peito, onde o relógio latejava como um segundo coração. Quando seus dedos tocaram a pele, sentiu algo se mexer debaixo dela, não um mecanismo de engrenagens, mas algo vivo, como um filhote de pássaro preso entre as costelas. O ponteiro dos segundos, que sempre havia sido preto, agora brilhava em um vermelho tão escuro que quase parecia preto. Só quase. Ela arrancou. Não foi doloroso. Foi como puxar um fio solto de um suéter e ver toda a peça se desmanchar em suas mãos.
O relógio saiu inteiro, ainda batendo, ainda quente, e no lugar onde ele esteve ficou uma cicatriz em forma de espiral, a mesma espiral da borboleta agulha, que agora pairava imóvel no ar, como se esperasse instruções. Do outro lado da porta, algo ri. Não era Mateus. Mateus nunca rira daquele jeito, um som úmido como ossos sendo arrastados sobre cerâmica. Mas a risada carregava sua voz, ou pelo menos o que sobrara dela depois de ter sido esticada, cortada e costurada de novo por mãos que não eram humanas. Clara segurou o relógio contra a orelha. Dentro dele, em vez de tic-tac, ouviu um sussurro. Você sempre soube que eu não era só seu irmão, não é? A porta se abriu. Não para um cômodo, não para um corredor, não para nenhum lugar que pudesse ser medido em metros ou quilômetros. Abriu para um espaço entre, onde as paredes eram feitas de páginas de livro coladas umas às outras. O chão era uma teia de fios de cabelo preto, os de Mateus, os que ele cortava e enterrava no quintal quando achava que ninguém via. E o teto, bom, o teto era o céu noturno da noite em que ele desapareceu, congelado no tempo, com a lua cortada ao meio como uma maçã podre. No centro desse não lugar, havia uma mesa. E sobre a mesa, um jogo de xadrez. As peças brancas eram feitas de ossos de pássaros. As pretas de dentes. Só havia uma peça em movimento, o rei branco que se arrastava sozinho, como se estivesse procurando um lugar para morrer. Ele não quer jogar, disse Clara idosa, agora do lado de fora da porta, sua voz tão fina que parecia feita de fios de aranha. Ele só quer que você veja. Clara avançou. Não porque quisesse. Porque o chão se movia debaixo dela, os fios de cabelo se enrolando em seus tornozelos como serpentes. Quando chegou perto da mesa, viu que o tabuleiro não era quadriculado. Era um mapa. O mapa dela, o mesmo que ela desenhara aos 7 anos, quando ainda acreditava que poderia encontrar Mateus se traçasse todas as ruas por onde tinham brincado. Só que agora as ruas estavam cheias de buracos, e dentro de cada buraco havia um olho, todos piscando, todos familiares. Você se lembra da primeira mentira que ele te contou? Perguntou o rei branco, parando de se arrastar. Sua coroa era um anel de espinhos. Não foi sobre o cachorro do vizinho. Não foi sobre a nota da escola. Foi sobre você. Clara tocou o tabuleiro. Seus dedos afundaram como em água. Quando os retirou, eles estavam manchados de tinta azul, a mesma tinta que Mateus usava para escrever cartas que nunca enviava. Ele disse que você era especial. Que você via coisas. Que as paredes falavam com você. E você acreditou porque crianças acreditam em tudo que querem que seja verdade. Mas não era você, Clara. Nunca foi você. A borboleta agulha desceu até seu ombro e enterrou a ponta na sua clavícula. Não doeu. Doeu era pouco. Foi como se alguém tivesse enfiado um gancho em sua memória e começado a puxar. E então ela lembrou. Não de Mateus brincando no quintal. Não de Mateus rindo no sofá. Mas de Mateus olhando. Sempre olhando. Dos cantos dos olhos, debaixo das pálpebras, através das frestas das portas. E em cada um desses olhares havia algo que não era curiosidade, não era carinho. Era fome. Ele não desapareceu, disse o rei branco, agora com a voz de Clara idosa, de Mateus, de todas as versões de si mesma que ela já havia sido. Ele foi comido. E o que sobrou, bem, o que sobrou está com fome também. Clara olhou para suas mãos. Elas não eram mais suas. Os dedos eram longos demais, as unhas afiadas como agulhas. E quando ela as levantou, viu que sua sombra não a acompanhava. Sua sombra estava à frente, esticada na parede de páginas, com os braços abertos como se esperasse um abraço. Ou um sacrifício. Você tem até o próximo tic-tac, disse a sombra com a voz de Mateus aos 8 anos, a idade em que ele ainda sorria com todos os dentes. Depois a porta fecha. E desta vez ela leva você junto. O relógio de ossos. Clara não respirou. Não porque não pudesse, mas porque o ar dentro dela já não era seu. Era o mesmo que enchia os pulmões da sombra, do rei branco, de todas as versões de Mateus que jamais tinham morrido de verdade. Tic-tac. O som não vinha de um relógio, mas dos seus próprios dentes, batendo uns nos outros como engrenagens de um mecanismo antigo. Ela esticou os dedos, não seus dedos, e tocou a parede de páginas. O papel era quente, úmido como pele. As letras se mexiam, formando nomes que ela reconhecia. Clara que riu demais, Mateus que esqueceu o caminho de volta, rei branco que nunca teve coroa. Todos eles presos ali, mastigados pela coisa que habitava aquele lugar entre as horas. Você mentiu, sussurrou Clara para a sombra. A porta não leva a gente. Ela é a gente. A sombra riu, e o som foi o de Mateus engasgando com uma maçã aos 8 anos, o suco escorrendo pelo queixo. Quase. A porta é o que sobra quando a gente para de ser gente. Quando vira fome.
Clara fechou os olhos. E então abriu-os de novo. Desta vez não estava no corredor de páginas. Estava no quartinho de brinquedos de Mateus aos 8 anos, com o cheiro de tinta e laranja podre. Ele estava ali de costas, montando um castelo de cartas. Tic-tac. O relógio de parede, um velho cuco de madeira, marcava 00:30. Mateus chamou ela. Ele se virou. Sorriu. Todos os dentes. Você veio, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sabia que você voltaria para me buscar. Clara olhou para suas mãos. Normais. Suas unhas curtas com esmalte descascado. Sua sombra colada aos seus pés como deveria. Não é real, pensou. Mas o cheiro de cola, o peso do lápis na mesa, a cicatriz no joelho de Mateus, tudo doía de real. A gente tem que ir, disse ela. Mateus balançou a cabeça. A porta só abre quando a gente para de procurar ela. Clara entendeu. Pegou a mão dele, pequena, quente, e juntos sentaram no chão. Não falaram. Não contaram os tic-tacs. Apenas esperaram, enquanto o relógio de ossos, porque agora ela via, os ponteiros eram falanges, as engrenagens, costelas, girava ao contrário. Até que finalmente parou. O silêncio foi um sopro. Quando Clara abriu os olhos, estava deitada na grama do jardim da casa velha, com o sol queimando seu rosto. Ao lado, uma maçã mordida. E um pouco mais longe, um menino de 8 anos correndo atrás de um papagaio, rindo sem olhar para trás. Sua sombra, agora, era só uma sombra. E no bolso do vestido, um dente de leite de Mateus brilhava como um botão de rosa. Ela sorriu, porque algumas portas só se fecham quando a gente para de ter medo do que tem do outro lado.